Quem pode ser salvo? Essa foi uma pergunta que os discípulos fizeram para Jesus. Nós vamos meditar aqui no Evangelho de hoje, Mateus, capítulo 19, versículos de 23 a 30. Mateus, capítulo 19, de 23 a 30. Diz assim: Então Jesus disse aos seus discípulos: Em verdade vos digo que o rico dificilmente entrará no reino dos céus. E vos digo ainda, é mais fácil o camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que o rico entrar no reino do céu, de Deus. Ao ouvirem isso, os discípulos ficaram muito espantados e disseram: Quem poderá então salvar-se? Jesus, fitando-os, disse: Ao homem isso é impossível, mas a Deus tudo é possível. Pedro, tomando então a palavra, disse: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Que receberemos? Disse-lhe Jesus: Em verdade eu vos digo, a vós que me seguistes, quando as coisas forem renovadas e o Filho do Homem se assentar no seu trono de glória, vos assentareis vós também em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E quem quer que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou terras por causa do meu nome, receberá muito mais e terá em herança a vida eterna. Muitos dos primeiros serão últimos e muitos dos últimos primeiros. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, meus irmãos, diante dessa afirmação de Jesus, os discípulos questionam, né? Então, quem pode salvar-se? Porque Jesus havia afirmado que dificilmente, ele não disse que era impossível, ele disse que dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E por que Jesus faz essa afirmação? Dificilmente um rico entrará. Não é pela riqueza, mas pelo apego à riqueza que gera indisponibilidade para o serviço, para o reino, para a missão. O apego que alimenta egoísmo, que gera a ganância. A pessoa acumula, se apega àquilo e acaba desprezando outros. Mas tem muito pobre apegado, assim como tem rico desapegado que usa a sua riqueza até para ajudar, para fazer o bem. Então aqui não é a riqueza em si, mas aquilo que ela pode causar. E isso pode ter outros tipos de apegos, né? Ou outros tipos de riqueza. E dificilmente uma pessoa indisponível, uma pessoa que tem um coração egoísta, vai entrar no reino dos céus. Dificilmente uma pessoa que não se dispõe a ajudar, a partilhar, que é apegado a qualquer coisa, seja pequena, que não sabe partilhar, dificilmente entrará no reino dos céus, porque o reino que Jesus instaurou é um reino de partilha, de solidariedade, um reino de caridade. E aqui nós vamos ver que os discípulos, diante dessa afirmação de Jesus, eles ficam meio temerosos, né? Então, quem pode salvar-se? A preocupação deles é por quê? Porque todo mundo queria ser rico. Ele pergunta, quem pode salvar se nós queremos ser ricos? Inclusive, os discípulos estavam seguindo Jesus por causa de riqueza. Eles queriam fama e riqueza. Eles estavam ali seguindo Jesus, já disputando cargos. Quem ia sentar à direita, à esquerda, quem era o maior, quem era o melhor. Eles não estavam entendendo ainda a missão de Jesus, que era uma missão que exigia desapego. Eles estavam, na verdade, apegados a algo que eles já nem tinham, né? Mas que poderiam ter, a um poder, a um prestígio, a riquezas, porque eles imaginavam Jesus um Messias que iria reinar em Israel, ia ser rei, e um rei ia precisar de uma corte, ia precisar de súditos, de pessoas à sua direita, à sua esquerda, e claro, os que iriam trabalhar para esse rei, para esse novo reino que eles imaginavam ser instaurado lá em Israel, eles iriam ganhar muito dinheiro. Então, por isso que eles perguntam, quem vai poder salvar? Se todo mundo quer ser rico, está todo mundo seguindo aqui porque quer status, quer reconhecimento, quer fama e quer riqueza. E aí Jesus vai dizer que não é para Deus isso é possível, para o homem é impossível, mas precisava entender a mensagem. Era necessário entender o que Jesus queria dizer. E aí esse prestígio que a riqueza traz
essa indisponibilidade que a riqueza traz poderia atrapalhar no seguimento de Jesus. E não era isso que Jesus queria. E o interessante também nós analisarmos aqui é que Jesus ele não estava aqui jogando pobre contra rico. Na verdade, em nenhum momento você vai ver isso no Evangelho. Jesus colocando pobre contra rico, como se o rico fosse o que não iria entrar no reino, ou que dificilmente ia entrar e o pobre iria entrar. Tem muito pobre apegado, como eu falei, muito rico desapegado. Então Jesus não estava fazendo distinção de pessoas, colocando o rico como opressor e o pobre como oprimido, e nem colocando o patrão contra empregado. Não, Jesus não faz isso no Evangelho. Jesus não faz distinção. Jesus, ele não quer dizer que o pobre vai entrar mais fácil e o rico mais difícil. Não. Ele está falando aqui, não é, como eu falei, não é só a riqueza, mas é o que ela pode gerar. Ela pode gerar, mas pode gerar também num pobre que se apega às coisas e que fica indisponível para partilhar, para servir, que alimenta o egoísmo. E aí, é claro que um pobre, ele aprende mais. Como ele necessita, ele recebe, partilha, ele precisa disso, então ele também partilha. Ele vai gerando isso, né? É muito mais fácil de o pobre viver esse desapego, é muito mais fácil ele viver a partilha. Por quê? Como ele necessita e alguém partilha com ele, ele também vai ajudar outros, vai partilhar, ele vai aprender com isso. E isso torna um pouco mais fácil, mas não quer dizer que Jesus está dizendo que é impossível o rico, não, ele disse que é difícil. Por isso que nós possamos então compreender essa mensagem do Evangelho e vivermos também com um coração livre de apegos. Peçamos ao Senhor essa graça de não vivermos apegados às coisas, de fato termos um coração cada vez mais disponível para servir, um coração cada vez mais disponível para partilhar. Que o Senhor nos abençoe grandemente.